Tá todo mundo falando que a bolha da IA vai estourar, que os investimentos vão despencar, que as empresas vão quebrar. E sabe o que que isso muda para você, empresário, diretor, gestor, que deveria estar implementando IA na sua empresa? Absolutamente nada. Eu não tô aqui falando que não existe uma bolha. Talvez exista uma bolha, talvez não. Mas foda-se. Isso é problema de investidor, de venture capital. Não é problema seu, não é problema meu. O seu problema é outro. A sua empresa provavelmente não usa nem 1% do potencial de IA que já existe hoje, disponível, funcionando, acessível. E enquanto tem um monte de gente paralisado, com medo, e se agora estourar? Tem um monte de outros empresários já automatizando o processo, ganhando escala, reduzindo o custo, aumentando margem e crescendo seus negócios. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que você está olhando para o lugar errado e o que você deveria estar fazendo ao invés disso. A bolha? Foda-se. Vamos falar disso de uma vez por todas. Pode ter bolha? Pode. As empresas de IA podem estar supervalorizadas? Podem. Tem muito investimento especulativo? Com certeza. E aí vem a pergunta: o que isso muda na segunda-feira quando você chegar no seu escritório? That's right. É isso. Absolutamente nada. Porque a bolha é sobre o valuation da empresa, é sobre o preço da ação. Não é sobre o GPT, o Gemini parar de funcionar ou não. Não é sobre as tecnologias que você implementar na sua empresa sumir. Um exemplo claro, engraçado, mas que é verdade, é como se você tivesse com medo de comprar um carro porque o preço da montadora está super valorizada. Não vou comprar o carro porque o preço por ação está muito alto. Não muda nada. O carro continua cumprindo a sua função. Depois que ele é seu, é seu. Mas tem uma coisa que deveria estar te preocupando de verdade. A sua empresa não deve estar usando nem 1% do potencial da IA. Seu time está usando IA no máximo para escrever um e-mail bonitinho, para ter algumas ideias, ajudar a estruturar uma apresentação que ele vai gastar horas fazendo. Você tem processo de aprovação que demora dias, um monte de coisa é feito manualmente. Seu time poderia estar produzindo 10 vezes mais e você tem um monte de relatório sendo gerado manualmente toda semana. Seu vendedor perde um tempão fazendo tarefas operacionais que não geram valor para os leads e não aumenta a sua taxa de conversão. E tudo isso poderia estar automatizado hoje, com o que já existe, com o que já funciona, com o que já é acessível. Mas você ainda não implementou. E as empresas não implementam por 3 principais motivos. O primeiro deles, falta de conhecimento. O seu time não é incentivado a usar IA. Você não está dando treinamento de IA para o seu time. Seu time não conhece as ferramentas que já existem e o que elas podem fazer. Você e seu time não conhecem as possibilidades. Isso gera o ponto número 2. Falta clareza. Ninguém mapeou onde IA pode gerar impacto real no seu negócio, na sua área. Ninguém está fazendo teste para automatizar processos manuais. Tá todo mundo tentando esconder aquele elefante branco dentro da sala e fazendo manualmente coisas que já deveriam ter sido automatizadas há muito tempo. E o terceiro ponto é achar que a IA precisa ser perfeita, esperando o modelo definitivo, esperando a ferramenta ideal, esperando a IA cometer 0 erros. E a real é com o que já existe hoje, você poderia estar aumentando a eficiência da sua empresa significativamente. Semana passada eu estava conversando com um empresário, ele estava falando: mas eu tô esperando essa tecnologia evoluir e a gente tem um modelo que de fato é bom e tudo mais. Eu sentei do lado dele, a gente identificou rapidamente 5 coisas que o time dele gasta muito tempo. Eu vou dar um exemplo aqui, principalmente de treinamentos. Ele me mostrou alguns treinamentos que o time dele tinha recebido nos últimos 2 meses e contou que eles gastaram aproximadamente 30 horas para criar todos esses treinamentos. Eu e ele, juntos, montamos todos os treinamentos em menos de 1 hora. E a qualidade ficou muito superior. E isso não é nada demais. A gente fez manualmente, usando IA, mas manualmente, não tava sistemas integrados que automaticamente entendem as reuniões dos closers, entendem quais os erros eles cometeram e assim criam os treinamentos personalizados para que eles melhorem nesses pontos. Não foi isso que a gente fez. A gente fez esse processo manualmente, mas isso poderia estar 100% automatizado. E é isso que está acontecendo. A maioria das empresas usa a IA como brincadeira, uma ferramentinha legal. Mas ninguém está usando isso para, de fato, transformar a sua operação. E aí vem uma pergunta que importa. O que aconteceu quando a bolha da internet estourou? Você lembra nos anos 2000 que a bolha da internet estourou? Empresas quebraram e bilhões de dólares evaporaram? Pets.com, Webvan e Toys são 3 exemplos disso. E sabe o que aconteceu com a internet? Continuou existindo
e mudou o mundo. E ela se tornou a base da economia atual. E o que acontece é justamente isso. A tecnologia que gera valor de verdade sobrevive, o que é hype evapora. Então, quando a bolha de IA estourar, se é que essa bolha existe e se é que ela vai estourar, a eficiência dos seus processos não vai diminuir. Os ativos que você criou não vão desaparecer e os ganhos que isso te gerou não vão evaporar. Você tem de 3 a 5 anos de vantagem competitiva gratuita. E o que eu quero dizer com isso? Mesmo que os modelos parassem de evoluir hoje, mesmo que não tenha mais nenhuma atualização e nenhum modelo de IA existente no mundo hoje, você tem, no mínimo, de 3 a 5 anos de ganhos massivos de produtividade só com o que já existe hoje. Porque a maioria das empresas não implementou praticamente nada. Porque os modelos atuais já são incrivelmente bons. Porque o gargalo não é a tecnologia, é a implementação. Não é que a IA não é boa o suficiente. Os gestores, os empresários, os diretores e a operação só não sabem como implementá-los. É como se você tivesse uma Ferrari na garagem, mas preocupado com o lançamento da Ferrari pro ano que vem. Só que, cara, seu carro tá parado na garagem. Você nem ligou o motor ainda. E o que eu quero dizer com isso é que a janela de oportunidade é agora, enquanto a maioria das empresas ainda não se mexeram, enquanto seus concorrentes ainda não implementaram. Vou deixar claro aqui o que realmente importa. Esquece a bolha. Isso não é problema seu, isso é problema de investidor, não é problema de quem usa a tecnologia para gerar resultado. O que você deveria estar fazendo é, de certa forma, simples. O primeiro ponto é educação. Seu time precisa estar treinado, seu time precisa estar educado, seu time precisa conhecer as ferramentas, as possibilidades. Seu time e você precisam entender o que já existe. Depois, mapeie os gargalos. Onde você perde tempo? Onde tem processo manual? Onde você perde dinheiro? Onde o processo trava? Com o que seu time gasta mais tempo fazendo? Lista isso, coloca por ordem de prioridade, pelo tamanho do gargalo e implementa. Não precisa ser perfeito, precisa ser funcional. Você precisa começar, é só isso. Porque isso vai te gerar vantagem competitiva enquanto todo mundo espera. Se você implementar 6 meses antes do seu concorrente, isso não significa 6 meses de vantagem. Significa muito mais. Porque seu time já vai estar mais capacitado, seus processos já vão estar mais automatizados e seus resultados já vão estar melhores. Na prática, ele precisa de muito tempo para tirar esse gap. E aí eu te pergunto, daqui 2 anos, você vai olhar para trás e qual dos 2 grupos você vai pertencer? O grupo 1, que ficou parado, com medo da bolha, paralisado e não fez nada, ficou com o sentimento, eu perdi o mercado, agora tá difícil demais, ou você vai participar do grupo 2, que implementou IA, ganhou eficiência, aumentou margem, reduziu o custo, meteu a cara e cresceu enquanto todo mundo estava com medo. A escolha é sua. E cada dia que passa que você não toma uma decisão, você está mais perto do grupo 1. E se você quer entender como IA pode gerar impacto real no seu negócio, chama a Ars. Nós vamos te ajudar a identificar as principais oportunidades no seu mercado, na sua empresa e executar um plano juntos de implementação de IA no seu negócio. E se esse vídeo te fez repensar onde você está colocando a sua energia, deixa um like, compartilha com seus gestores, com seus pares, porque essa transformação só vai ser real na sua empresa se tiver mais gente olhando para isso. Não fique travado com manchete sensacionalista. Escolha um processo, implemente IA, aprenda e repita. É só isso.